Olá, seja muito bem-vindo a mais uma leitura do texto Pesar. Desta vez iremos ler o número 5, que é referente ao mês de maio de 2024. Nosso tema nesse ano é resistência. Maio é o quinto mês do ano e tem 31 dias. Segundo nossas consultas, a origem da palavra maio é do latim maius. Este mês foi assim nomeado em homenagem à deusa grega Maia, mãe de Hermes, ou mensageiro. Na mitologia romana, Maia é sincretizada com Bonadea, deusa da fertilidade, festejada em maio. Maio é considerado o mês das flores, dos prazeres, das mães, das noivas e da homenagem à deusa Maia e de Maia, que, segundo Siri Satia Sai, é a ilusão, a causa das múltiplas formas, o mundo das encenações da fantasia. Neste sentido, esse mundo objetivo assume várias formas pela manipulação de Maia, que nada mais é que o desejo que ilude. Porém, é no mês de maio que celebramos a flor da lótus branca. Em maio, nos lembramos também da grande filósofa Helena Petrovna Blavatsky, HPB. Em fevereiro de 1891, teve início uma nova onda da gripe russa que atingiu também a HPV. Em 8 de maio do mesmo ano, às 14 horas e 25 minutos, HPB faleceu tranquilamente, rodeada por seus amigos. Em virtude da grande influência dela na filosofia clássica no Ocidente, apesar das polêmicas que a cercou nos últimos anos de sua vida, HPB se tornou um grande marco no pensamento esotérico ocidental. A HPB se tornou, para nós buscadores, uma grande mestra. Seus ensinamentos são para nós tão importantes que é o mês de maio, o mês da sua morte, ocasionada por uma combinação de gripe e nefrite, um mês dedicado à flor de lótus branca, a flor que representa a pureza. Além disso, maio é também o mês dedicado aos mestres e aos discípulos. Antes de falarmos um pouquinho sobre a relação de mestres e discípulos, convém falarmos desse símbolo de vital importância para nós, buscadores da verdade. A lótus, Nymphea lotus, é uma espécie aquática que normalmente cresce em ambiente de água pútrida, sem se contaminar com ela. Mesmo crescendo num ambiente no qual a contaminação seria algo certeiro, a lótus se eleva acima da água pútrida, se posicionando de forma que, ao lançar o seu pendão floral e, por conseguinte, sua flor, exibe toda a exuberância de sua beleza e pureza. Pelo que já foi dito sobre a lótus e sobre sua flor, já dá para entender o porquê ela se torna esse símbolo tão importante para nós, buscadores da verdade. Assim como a flor de lótus não se deixa influenciar pelo meio, assim também nós não podemos deixar que aquilo que é externo ao nosso centro, ao nosso eu verdadeiro, nos roube de nós mesmos. A própria HPB nos ensinou a jamais trairmos aquilo que somos em essência, ou seja, trairmos o nosso centro de valores em virtude daquilo que nos rodeia. Disse a mestra: nunca permitas violar teus princípios por força de tuas companhias. Logo, não devemos permitir que aquilo que nos rodeia venha nos influenciar, venha fazer com que traiamos os nossos valores. Tal como a lótus, devemos crescer no meio, mas não ser como o meio. Assim diz as Escrituras: estar no meio, mas não ser do mundo. Falando da mestra HPB, como entender a relação mestre e discípulo, que podemos ter com ela ou com outros mestres em nossos dias, que, aliás, não são propícios para o desenvolvimento de uma vida, em virtude dos jogos ilusórios dessa vida, na qual a essência humana seja desenvolvida e expressa plenamente.
Essa questão, apesar de parecer simples, é muito mais complexa do que podemos pensar. Se na época dos grandes filósofos, como Marco Aurélio, por exemplo, os romanos reclamavam de não terem tempo, imagine nos nossos dias em que tudo é ilusão e circula tão rapidamente quanto a luz e é tão acessível ou quase tão acessível quanto a própria luz. Ao olharmos para a história, essencialmente a oriental, temos maior facilidade para entender como se estabelecia a relação entre mestre e discípulo. No Ocidente, consta que a forma como os pitagóricos se portavam era tão elevada que eles eram reconhecidos por onde passavam. Na escola de Platão, havia muitas provas que demonstravam o quão preparado para o discipulado o aspirante estava. Acreditava-se, inclusive, que o próprio Platão afirmou que seria melhor um ser humano completamente ignorante que o conhecimento em mãos despreparadas. O Caibalho diz que quando os ouvidos estão preparados para o conhecimento, surgem os lábios do mestre para enchê-los com o conhecimento. Nesse sentido, podemos dizer que o buscador desperto tem os seus ouvidos preparados para o conhecimento e, consequentemente, reconhecerá seu mestre quando o ver. Temos três centros de consciência, sendo eles o superior, situado no cérebro, o intermediário, situado no coração, e o base, situado no fígado. Os primeiros sintomas do despertar são expressos exatamente por meio do centro consciencial intermediário, o coração. E é ele que nos faz sentir a necessidade de buscar a nossa verdadeira essência. Porém, em nossos dias, como reconhecer esses sintomas? Como perceber que nossos ouvidos estão prontos para o conhecimento? E, principalmente, como reconhecer o nosso mestre? Como reconhecer aquele que nos conduzirá em nossa jornada rumo ao conhecimento? Talvez seja muito difícil responder esses questionamentos, pois, pois cada indivíduo os experimentará de forma particular. No entanto, é possível esboçar respostas genéricas, tais como o desejo de responder a questões existenciais é um exemplo. Quem realmente sou é um dos sinais que demonstram o despertar para a necessidade dessa busca. Quizá essa questão seja acompanhada por um esgotamento da existência como realização da vida ou de um senso de não pertencimento ou de menos-valia, causados pela sensação de não ajuste ao tempo e ao espaço ao qual se vive. A frase "o homem nada sabe, mas é chamado a conhecer", atribuída ao grande sábio Hermes Trismegistus, nos dá uma noção disso que afirmamos anteriormente. Apesar da mente, por meio da resistência, da má resistência, nos manter cegos na vida ilusória, dentro de nós há uma centelha que, mesmo em latência, clamará pelo conhecimento. Por isso, o coração é o primeiro centro no qual a consciência se alojará para que o indivíduo comece de fato a buscar a verdade. A nossa mente concreta, que atua sob forte influência do desejo, agirá para nos manter no mundo de Aya, na ilusão. Essa atuação pode ser compreendida como sendo a resistência, a má resistência, a qual nos referimos. A mente criará uma espécie de jogo de ilusão para distrair o indivíduo que está, então, despertando. Argumentos de diversas ordens serão utilizados para que ele fique preso em seu mergulho consciencial, pois isso é importante. Por isso é importante que todo e qualquer indivíduo que desperte tenha orientação adequada. Entre o despertar e a efetivação da busca, diversas provas acontecerão com o objetivo de testar o nível de comprometimento do buscador. Quanto mais comprometido, mais provado será o indivíduo,
Por isso usamos o termo discípulo em provação para aqueles que despertam e se comprometem com a busca da verdade. No estágio no qual o buscador se reconhece como provado e aprovado, é que os seus ouvidos se tornarão aptos para o conhecimento. É também nele que o mestre surgirá. Podemos então dizer que o que provoca o surgimento de um mestre é o nascimento de um discípulo. Temos grande dificuldade em reconhecer os mestres em nosso tempo. Todos aqueles que nos antecederam, nossos pais, nossos tios, nossos avós, nossos professores e uma infinidade de pessoas que direta ou indiretamente interferem em nossa vida diariamente, são nossos mestres. Eles são os nossos pequenos mestres. Não somente esses, né, mas toda a criação, toda a manifestação. Estamos tão cegos pelos jogos de Maia, pela ilusão da vida cotidiana, que nos sentimos sós, separados de toda a criação, ao ponto de não percebermos que tudo o que nos cerca está ali por uma razão. Não haveria motivo para estar se não fosse para nos ensinar. No entanto, quando se trata de um mestre, sempre esperamos que alguém que já tenha unido os três centros de consciência e, consequentemente, que já tenha feito a nova consciência surgir, apareça diante dos nossos olhos, nos tome pelas mãos e nos diga: sou eu, siga-me. É óbvio que necessitamos sempre de um iniciado para nos iniciarmos. No entanto, o caminho é feito ao caminhar. E esse iniciado só surgirá a partir do momento que nossa consciência mergulhar no coração, desvelando a necessidade e implementando a busca pela verdade, para então subir e ter pequenos vislumbres da vida e do ser real. Nessa subida ao centro superior de nossa consciência, a preparação para o conhecimento poderá ser sentida. Daí é que percebemos os vestígios do Mestre. Quando isso acontecer, estaremos preparados e os nossos ouvidos então se abrirão completamente para receber os seus ensinamentos. Será necessário, a partir daí, fazer nossa consciência descer ao centro básico para conhecer todo o funcionamento do nosso eu mais denso. Ao conhecê-lo e ao dominá-lo, estaremos prontos para que a consciência suba ao nosso centro mais sutil, alinhando base, meio e alto, constituindo então a nova consciência, tão essencial para o nascimento do novo ser. Mesmo tendo em todo esse processo o auxílio de muitos mestres, os pequenos, os grandes, tanto aqueles que nos antecederam na senda, como o HPB, como aqueles que silenciosamente caminham ao nosso lado, mantendo essa chama acesa do conhecimento, o nosso maior e mais importante mestre é o nosso coração. Ele é quem será o centro a partir do qual o ser despertará, além de ser também o centro para o qual a consciência sempre retornará no processo de descida para conhecer e dominar a densidade e de subida para vislumbrar a sutilidade até que todos os nossos centros estejam alinhados e a nova consciência possa de fato surgir e criar um novo ser. Para finalizar, é importante dizer que para ouvirmos a voz desse nosso mestre, é necessário silenciar todas as vozes da mente e fazer cair os véus de Maia. Se realizar na existência e com ela, com a vida ilusória, é recusar o chamado do verdadeiro mestre para o conhecimento. Muito obrigado por nos dar a sua preciosa
audiência. Curte e compartilhe o nosso conteúdo. Tchau, tchau!